Tudo bem, pessoal? Aqui é o professor Dagoberto do Matemática e Companhia. Estamos juntos para mais uma aula muito importante. E o tema da nossa aula de hoje é a regra de 3 composta, ok? Assim como nós já vimos, a regra de 3 simples, né, que ela serve para apenas duas grandezas, tanto direta quanto inversamente proporcionais, a regra de 3 composta, ela vai ser utilizada em problemas que envolvem mais do que duas grandezas. Então, com certeza, você vai trabalhar com problemas envolvendo 3, 4 ou até 5 grandezas. E no mesmo problema podem aparecer grandezas tanto direta quanto inversamente proporcionais, tá certo? Então acompanha comigo, eu vou te mostrar que nos primeiros passos nós vamos fazer exatamente o que nós fazemos numa regra de 3 simples. Ou seja, nós vamos organizar esses dados, só que nós vamos fazer, a partir dali, uma comparação, ok? Sempre com a coluna onde está o nosso X da questão. Então acompanha comigo que seguindo essa receita vai ficar muito fácil. A primeira questão diz assim: em 8 horas, 20 caminhões descarregam 160 metros cúbicos de areia. Em 5 horas, quantos caminhões serão necessários para descarregar 125 metros cúbicos? Então, agora, nós vamos começar esse passo a passo. Vamos anotar exatamente quais são as grandezas que nós temos aqui. Nós começamos, então, com a primeira grandeza, que é o tempo, né? Porque ele começa dizendo ali em 8 horas. Então, nós já vamos anotar aqui, ok? Então, em 8 horas, exatamente temos 20 caminhões. Então, já vamos anotar aqui, vou escrever um pouquinho abreviado, né? O número de caminhões. Então, são 20 caminhões. E eles vão descarregar 160 metros cúbicos de areia. Então tá aqui, né? Metros cúbicos, 160, ok? Agora veja bem, em 5 horas, então o que eu vou fazer com esses 5? Eu vou colocar embaixo do nosso 8, né? Sempre as grandezas iguais vão ficar na mesma coluna, nada mudou. Em 5 horas, quantos caminhões? Então tá aqui o meu X da questão, ó. Ele vai exatamente no número de caminhões. Quantos caminhões serão necessários para descarregar 125 metros cúbicos de areia? Então, 125 vai embaixo do 160. Como eu falei para você, a nossa grandeza principal aqui é a quantidade de caminhões. Então, o que eu vou fazer? Eu vou agora montar uma fração usando exatamente essa grandeza, ok? Então, vai ficar exatamente assim, ó, 20 sobre x. E vou colocar o sinal de igual. Sempre vai ser assim para resolver uma regra de 3 composta, tá certo? Agora nós vamos começar a comparar cada uma das grandezas com o número de caminhões. Pensa comigo, o número de horas de 8 caiu para 5, então significa que eu quero fazer esse serviço em menos horas. Se eu quero fazer esse serviço em menos tempo, eu vou precisar de mais do que 20 caminhões ou menos do que 20? É óbvio, né, que se eu quero fazer o serviço em menos tempo, eu preciso de mais caminhões. Então, quanto menos tempo eu quero levar, mais caminhões eu vou precisar. Então, essas grandezas aqui, como tem sinais diferentes, lembra? São grandezas inversamente proporcionais. E aqui nós vamos escrever uma fração com elas invertida. Então, quando as grandezas forem inversas, então já guarda isso, ok? Grandezas inversas, você vai inverter a fração, ok? Então você vai inverter a fração que você vai escrever ali. Agora, se as grandezas forem diretamente proporcionais, você vai manter a fração exatamente do jeito que os números aparecem ali na coluna, ok? Então fica a minha dica. Então nós vamos colocar aqui nesse caso 5 em cima, o 8 embaixo, colocar o sinal de vezes. Agora eu vou pensar assim, a quantidade de areia que eu quero descarregar está aumentando ou diminuindo? De 160 foi para 125, então ela está diminuindo, ok? Coloca o sinal de menos. Quanto menos areia eu quero descarregar, menos caminhão eu vou precisar. Então essas grandezas são diretas, significa então que eu vou manter aqui o 160 e o 125 fica embaixo. Como que eu vou resolver agora? Eu vou copiar o 20 sobre x e vou colocar um sinal de igual. E sempre vou multiplicar em linha reta.
Então quer dizer que eu vou multiplicar o 5 vezes o 160. Eu já quero te dar um macete aqui, ó. Tudo que eu multiplico por 5 é como se eu estivesse pensando na metade. Qual é a metade do 160? A metade do 160 é 80. E aí eu acrescento 0, então fica 800. Agora eu vou fazer 8 vezes 125. Multiplicando 8 vezes 125, nós temos ali exatamente 1000. Eu posso fazer a simplificação dos zeros, um zero de cima com um zero de baixo. E para terminar, você sempre vai multiplicar cruzado. Ou seja, o x multiplica o 8, que fica 8x, igual. Agora o 20 multiplica o 100, que fica 200. Para terminar, né, o 8 que está multiplicando passa dividindo. Fica 200 por 8. Ah, mas professor Dagoberto, eu não sei dividir 200 por 8, então deixa eu te mostrar aqui, ó, uma técnica bem legal. O que é o 8 na matemática? É 2 vezes 2 vezes 2. Pensa comigo, 200 dividido por 2 é 100, ok? 100 dividido por 2 é 50. E por último, 50 dividido por 2 é 25. Então significa que nós vamos precisar aqui de 25 caminhões, ok? Então fica a minha dica sobre como resolver essa primeira questão. Mas é claro, né, que nós estamos aqui para sanar todas as dúvidas e aproveitando esse momento eu já vou te mostrar então mais uma questão sobre regra de 3 composta. Acompanha comigo a próxima questão, né? Diz exatamente assim: na fabricação de 20 camisetas, 8 máquinas gastam 4 horas. Para produzir 15 dessas camisetas, 4 máquinas gastariam quantas horas? Essa é uma questão de múltipla escolha. O método de resolução, como ela é uma regra de 3 composta, é o mesmo. Você vai usar a quantidade de camisetas, quantidade de máquinas e quantidade de horas. Então vamos anotar cada uma delas. Ó, tá aqui. Começa com 20 camisetas. Eu vou anotar sempre na ordem que apareceu. Então, camisetas, temos exatamente ali 20 camisetas, 8 máquinas, ok? Então vamos anotar aqui também, né, quantidade de máquinas e agora temos a quantidade de horas, que são exatamente 4 horas, fechou? Então agora vai o nosso passo a passo, olha só, para produzir 15 dessas camisetas, então 15 camisetas, vamos colocar aqui embaixo do 20 o número 15. 4 máquinas, ok, vão gastar quantas horas? Aqui vai o nosso X da questão. Então, eu já sei que tudo que eu fizer eu vou comparar com essa coluna aqui, ó, ok? Então, vamos lá. Qual é a regra mesmo? Vamos escrever uma fração. 4 sobre X, colocar o sinal de igual. Pensa comigo, a quantidade de camisetas, né? A quantidade de camisetas está aumentando ou está diminuindo? Bom, eu quero fazer menos camisetas. Se eu quero fazer menos camisetas, eu vou demorar o quê? Quanto tempo? Mais tempo ou menos tempo? Vou demorar menos tempo. Quanto menos camisetas, menos tempo eu vou demorar. Então, como as duas têm sinais iguais, nós estamos falando de uma regra de 3 envolvendo grandezas diretas. Significa que o nosso 20 continua em cima e o nosso 15 embaixo. Colocamos o sinal de vezes, vamos para a próxima grandeza. A quantidade de máquinas está diminuindo. Se eu tenho menos máquinas, eu vou demorar o quê? Mais horas. Então, significa que essas grandezas aqui são inversas. Quanto menos máquinas, mais tempo eu demoro. Quer dizer, então, que eu vou fazer o quê? Eu vou colocar o número 4 em cima e vou colocar o número 8 embaixo. Próximo passo, repetimos o 4 sobre x e colocamos aqui igual. Multiplica em linha reta 20 vezes 4, 80, sobre 15 vezes 8, que daria 120, ok? Eliminamos o zero, multiplicamos cruzado. E aí teríamos, né, exatamente, ó, 8 vezes x igual a 12 vezes 4. E aqui, ó, eu não fiz a multiplicação para você enxergar uma coisa legal, né? Eu vou deixar indicado aqui o 12 vezes 4. E o que é o 8 na matemática? Uma outra forma de escrever o 8, 2 vezes 4. 4 elimina o 4.
E o 12 dividido por 2 vai me dar exatamente x igual a 6. 6 o quê? 6 horas. Então, está aqui, né, a nossa resposta, que nesse caso seria então a letra B, 6 horas. Só correr para o abraço, tá certo? Então veja que o procedimento é sempre o mesmo. Mas, né, como aqui nós estamos para aprender bastante, acompanha comigo mais essa questão para a gente encerrar legal essa aula. Qualquer dúvida, né, entre em contato ali, vamos trocar uma ideia, mas acompanha comigo mais essa questão. Vamos lá? Diz assim, ó, em 7 dias, 40 cachorros consomem 100 quilos de ração. Em quantos dias, 3/8 deles comeriam 75 quilos de ração? Ô professor, apareceu fração aqui no negócio. Calma, não desespera e não para aqui essa aula não. Vamos seguir em frente, eu vou te mostrar passo a passo, que não é uma questão para você se desesperar, ok? Então vamos começar pelo que nós já sabemos. Sempre vamos fazer assim, né? Então, pensa comigo, em 7 dias. Bom, eu tenho aqui quantidade de dias, então vamos anotar ali, né? Dias são 7. Em 7 dias, 40 cachorros. Então, vou colocar aqui, né? Cachorro, vou escrever aqui, ó, dog. Pronto. 40 cachorros, dogs, né? Vão consumir 100 kg de ração. Então, vou colocar aqui quantos quilos eles vão consumir. 100. Em quantos dias? Olha aqui onde é que vai o meu X da questão. Agora vai lá no início. 3/8 deles. Então, o que eu sou obrigado a fazer? Eu tenho que saber quanto que é 3/8 de 40 cachorros. Como que eu faço isso? Eu vou multiplicar o 3 pelo 40 e dividir pelo 8 que está embaixo. Então, eu multiplico pelo número que está em cima e divido pelo que está embaixo. Se você quiser começar dividindo, fica até mais fácil. Até te agradeço se você pensar dessa forma. Então, ó, mantém o 3 aqui, bonitinho, vai dar uma multiplicação. E pensa, 40 dividido por 8, daria 5. 3 vezes 5, então quer dizer que nós vamos usar o 15. 3/8 significa 15 cachorros. Então, nós queremos saber em quantos dias 15 cachorros vão consumir 75 quilos de ração. Qual é a minha grandeza principal? Grandeza dos dias. E a partir daqui eu vou resolver agora, né, usando aquela fração. Ó. 7 sobre x, coloco o sinal de igual. Bom, pensa comigo, a quantidade de cachorros diminuiu. Se eu tenho menos cachorros, a comida vai durar mais tempo. Quanto menos cachorro eu tenho, mais tempo dura a comida. Então, significa que as grandezas são inversas. Eu vou ter, nesse caso, então, o 15 em cima e o 40 na parte de baixo. Coloca o sinal de vezes. E agora, professor? Eu tenho menos ração. Quanto menos ração eu tenho, a ração é de 100 foi para 75. Quanto menos ração eu tenho, significa o quê? Que menos tempo ela vai durar. Então, quanto menos ração, menos tempo. Os dois sinais são iguais, as grandezas são diretas. Então, eu mantenho aqui o 100 e aqui eu mantenho o 75. Já que nós estamos aqui na última questão, eu quero já te mostrar um jeito diferente de resolver ela, tá certo? Então, para você não ter muito atropelo, você já viu nas duas situações anteriores que a gente vai multiplicar em linha reta e depois cruzado. A princípio eu vou manter aqui, ó, 7 sobre x. O que eu vou fazer de diferente? Preste bem atenção. Eu vou começar a fazer simplificações, ó. Eu já podia ter feito isso nas duas questões anteriores, mas para que você tenha um pouco mais de segurança, né, eu só dei essa inovação aqui na última, tá certo? Então eu posso simplificar aqui, ó, exatamente um 0 em cima com 0 embaixo, ok? O que é o 15 na matemática? Eu vou deixar agora tudo como uma fração só, para você não se assustar, ó. O 15 na matemática é 3 vezes 5. O que é o 10 na matemática, professor? 2 vezes 5. Eu escrevi os mesmos números que eu tenho aqui, só que de maneira diferente. O que é o 40? O 40 mesmo, só para lembrar, né? O 4, melhor dizendo, que eu eliminei o 0, o 4 é 2 vezes 2. Professor, o que é o 75? 75, ele pode ser considerado como sendo 3 vezes o 25.
Ou, para os mais íntimos, ó, o que é o 25? 5 vezes 5. Se eu escrever 3 vezes 5 vezes 5, dá o 75. Por que eu já estou te mostrando dessa forma? Porque assim, ó, você consegue fazer simplificações. Ó, 5 em cima, 5 embaixo. 5 em cima, 5 embaixo. Tem um 2 em cima, um 2 embaixo. Certo? E para terminar, eu tenho um 3 em cima e um 3 embaixo. Mas, professor, não sobrou nada na parte de cima? Sobrou sim, sobrou o número 1. E na parte de baixo sobrou só o número 2. Se você multiplicar tudo aqui, ó, eu já vou te mostrar para você não se assustar, ó. Se você tivesse multiplicado tudo, vou fazer aqui do ladinho, você teria exatamente assim, ó, sem cortar nada, tá? Você teria 1.500 sobre 3.000. Essa aqui seria a sua operação. E aí você poderia eliminar os zeros e multiplicar cruzado, tá certo? Então, só para dar aquela dica. Aqui, cortando tudo, ó, ficou com números menores. Multiplicando cruzado, 1 vez x dá x e 7 vezes 2 vai me dar 14. Aqui seria a mesma coisa, tá? Pode fazer o teste que eu garanto. Então, nós sabemos que a comida aqui, ela vai ser suficiente exatamente para 14 dias. Uma das regras para aprender legal matemática é você não ter medo de inovar. Então fica a minha dica, tá, ok? Aproveita, faz bastante exercício sobre isso, né? E se tiver alguma dúvida, entre em contato, como eu já falei anteriormente. Então a partir de agora, um abraço, né? E até a nossa próxima aula. Valeu?